em arquivo APK, que é o APK é o arquivo o tipo de arquivo do aplicativo mesmo, sabe? Como se fosse assim aquele aplicativo executar do Windows, né? Aham. Para você instalar no celular. Daí ele pediu para aderir a licença lá, e cartão internacional, e não sei o que, daí... Não, é loucura, gente. Eu tinha até já tinha convidado alguns desenvolvedores para trabalhar com vocês, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente faz isso como uma avaliação e vocês podem ganhar dinheiro de verdade. Aí eu queria que vocês apresentassem, enfim, para um pessoal, mas não, diante dessa realidade está muito difícil, gente. Pois é. As pessoas, assim, se adaptaram ao online, mas tem muita gente que está sobrecarregada e, enfim, daí não rolou. Então, assim, não quero que vocês gastem, ainda mais num momento como esse, que a vida de tanta gente está tão incerta, né? Só quero que vocês montem mesmo uma apresentação, ou vocês gravam um vídeo mesmo de vocês, ou faz isso que eu falei, grava no PowerPoint, só que com o áudio, né? Uhum. E aí manda para mim. Mas Tá. obrigada pela intenção, Helder. Aí outra coisa, né? Eu não sei se você chegou a ver o nosso trabalho já, ou não lá, que nem eu te falei na mensagem lá. O que eu achei lá foi da Bayer dos Estados Unidos e o outro foi da Bayer da Austrália. Que foi o Betanal e o Betanex, o nome dos dois os nomes comerciais lá, que é o Dismefan e o Femidifan, dos fenilcarbonato. Daí eu coloquei meio do jeito que deu. E daí eles não mudam muito, porque os dois princípios ativos, eles são a mesma formulação, C16H, N2O4 lá, uma coisa assim. Só que eu acho que é só o jeito que eles se ligam na molécula que é diferente, né? É um rabinho dentro do composto químico. A estrutura molecular, né? É uma ligação só que é diferente. Pois é. Daí ele também, assim, basicamente, ele não afeta a beterraba, mas pega algumas plantas daninhas. Até umas tinha do Brasil aqui, tipo caruru, erva moura, mas daí teve outras que não tinha, lá que eu estava falando, pô, Diego, ela tinha a tal da Nightshade Harry, que era a escuridão peluda, o nome da tradução livre, né? Então, tinha lá uma Mary Black, que é Maria Pretinha, né? Ai, gente. Mas obrigada. Eu fiz questão de não tirar o que não tinha registro no Brasil, porque mais cedo ou mais tarde pode ser que isso acabe vindo para cá, né? Não sei se vocês... Eu recebi de vários grupos hoje no WhatsApp a questão do paraquat, não sei se vocês receberam também. A determinação da proibição de uso, deixa eu só ver aqui. Não, mas já faz tempo, já acho que mas é que tá entrando na data limite, né? É que, na verdade, antes era liberado, mas só para quem trabalha com trator cabinado, né? E agora está chegando próxima da data limite para que não pode mais usar mesmo. Então, pode ser que haja uma movimentação ao passo que saem alguns, vêm outros, entende? Então, é bacana que vocês fiquem antenados com relação a isso, né? E, na verdade, o meu intuito é o que você realmente fez, Helder, que eu quero que vocês aprendam o caminho das pedras, né? Tão importante quanto você entregar um trabalho correto é você saber onde procurar. E essa vai ser a vida de vocês, né? Então... e assim, né, que nem eu estava falando, pô, Diego, que até agora deu uma briguinha ali, porque tudo estava em pounds, acres, libras, e daí eu até falei pro Diego, eu falei, nossa, cara, daí eu fiquei um por um convertendo, sabe, quanto que vale um pound, daí fazia uma regra de 3, daí quanto que dá num litro, para chegar na porcaria da concentração de 16%. Daí fui ver lá embaixo, lá tinha a concentração percentual, né? Então seria por litro também a mesma coisa, né? Porque litro é volume. Mas deu certo. Mas que legal. Muito bom. Muito, muito bom. Pessoal, então assim, ó, eu comentei com vocês, acredito que, se eu não estiver enganada pelo WhatsApp, a gente está aí na reta final do nosso semestre, né, da nossa disciplina. Hoje eu vou trabalhar com vocês a questão de resistência, né? Então vocês vão ver que ela é uma aula relativamente curta, mas é muito interessante que vocês vejam os pormenores, as entrelinhas da resistência, né? Porque a gente fala como se fosse um assunto muito
ele é um assunto muito comum, mas poucas pessoas falam dele corretamente. Pessoal, eu vou pedir só um minutinho que eu vou pegar minha bombinha. Só um minutinho, por gentileza. Desculpa, pessoal, é que eu acabei voltando para casa essa semana e aí agora esfriou demais, eu estou usando roupa direto do guarda-roupa, eu sou alérgica, enfim. Então, assim, a questão de como que você realmente reconhece resistência e como que são os trâmites, os experimentos para vocês conseguirem identificar isso, tá? Pessoal, eu tenho uma grande preocupação com vocês, assim, com todo mundo que é meu aluno, de vocês terem um entendimento que teoria não é diferente de prática, gente. O problema é quando a gente pratica o errado, e aí fica uma impressão negativa, como se o que a gente aprende na faculdade é uma coisa e o que acontece no campo é outra, tá? Eu vou mostrar alguns resultados ali para vocês e, enfim, fica cada vez, parece que um gap maior entre o que a gente fala na faculdade e o que vocês realmente efetivam no campo. E o problema disso, gente, é que a gente acaba por perder ferramentas muito importantes para a gente, né? Então, eu cito 2 exemplos para vocês, né, e os 2 são voltados à biotecnologia, que é o RR, que é o nosso foco de hoje, né, e a questão do BT. Se vocês olharem na história, nunca houve uma evolução na agricultura tão grande quanto uma transformação genética, né? Se vocês pegarem a história, não sei se vocês já tiveram isso em melhoramento genético, mas inclusive teve, eu não vou lembrar o nome do pesquisador agora, ele já é falecido, mas ele ganhou inclusive um prêmio Nobel pelo melhoramento genético de trigo. Foi numa ocasião onde ele conseguiu desenvolver um material resistente à ferrugem, e muitas pessoas deixaram de morrer de fome, né? E depois disso foi a biotecnologia no sentido de RRBT, foi um grande salto para a agricultura, tão grande quanto você deixar de conduzir uma lavoura puxada por animais e desenvolvendo os tratores, as máquinas agrícolas, né? A questão é que, se vocês pensarem com relação a máquinas agrícolas, cada vez você tem uma tecnologia melhor, um implemento melhor, com outras tecnologias associadas, e aí, gente, vocês colocam qualquer pessoa dentro da cabine para comandar aquilo, muitas vezes pode ser uma pessoa que não tenha muita instrução, mas ela aprende a lidar com a ferramenta e ela toca esse trator para vocês com qualquer implemento que esteja acoplado. E aí, na hora de fazer um manejo de uma cultura RR, de uma cultura BT, é o agrônomo que faz, e aí tudo dá errado. E dá errado no sentido que a gente perde a ferramenta porque está usando ela errada, ou porque não usa refúgio, ou porque não faz o refúgio correto. E no nosso caso de hoje, entender que a gente escolhe errado as ferramentas, que você não faz rotação de mecanismo de ação, de modo de ação, que você acaba mudando só princípio ativo ou só nome químico da molécula, e com isso você acaba perdendo grandes ferramentas tão importantes e tão caras para o seu desenvolvimento, tá? Então, assim, gente, vocês vão ver que eu selecionei poucos slides, até no que a gente terminar aqui eu já mando para vocês. E daí, só enfatizando antes da gente entrar na aula, na semana que vem eu vou trabalhar com vocês uma aula com relação à tecnologia de aplicação, tá? E aí eu pretendo fazer mais uma avaliação com vocês, que vai ser a última. E aí as 2 semanas seguintes, que são as 2 últimas desse mês, eu estou deixando para que vocês apresentem os seminários, tá? Se a gente conseguir colocar todas em uma só, vai ser numa só, senão as 2 últimas estão reservadas para isso, né?
Volto a falar para vocês que se as aulas voltarem dia 18, vocês fazem essa apresentação presencialmente, mas pelo que eu estou vendo das mídias, o Ratinho parece que não vai permitir que as escolas particulares voltem. E aí a gente está dentro desse mesmo decreto. Então, estejam preparados para o online ou para o presencial, tá? Então, assim, onde mais que vocês vão ganhar nota comigo é nesse aplicativo. Então, nesse bimestre, né, a planilha dos herbicidas, o aplicativo, o seminário e a atividade avaliativa que eu vou fazer com vocês sobre tecnologia de aplicação, tá? Eu não tenho novidades sobre mais nada, gente, então não adianta eu querer falar sobre prova ou coisas do gênero que eu não sei como que vai funcionar ainda. Bom, então voltando ao tema da nossa aula de hoje, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês. Queria só que alguém confirmasse para mim se vocês estão vendo um slide escrito resistência de plantas. Sim. Sim, então tá bom. Obrigada. Gente, principal site que seria a principal fonte onde vocês vão encontrar informação de resistência é o Agarac, tá? É ali que você tem muita informação de herbicidas. Eu imagino que se vocês puderem ir botando o povo para dentro da sala para mim, porque senão eu tenho que ficar tirando do modo apresentação. Obrigada. O Agarac, ele tem tudo sobre herbicida, gente, e ele tem ele é onde centraliza todas as informações com relação à resistência de plantas daninhas também, tá? É um site muito bom, eu tive olhando ele essa semana para ver algumas atualizações, e assim, ele tem apresentações prontas, ele tem palestras, ele tem sugestões de livros, tem alguns PDFs, inclusive. Então, se porventura no futuro profissional aí vocês precisem de informação, corre lá, tá? Depois vão para artigos. Então, assim, gente, eu tô trazendo aqui para vocês o primeiro slide, demonstrando para vocês aí a evolução dos casos de plantas daninhas resistentes no mundo, tá? Então percebam, gente, que vocês até estão pesquisando sobre herbicidas e sabem que a gente até conversou em outras aulas que não faz muitos anos que a gente tem essa ferramenta herbicidas. Durante alguns anos foi se descobrindo, né, novas moléculas e com isso fazendo lançamento de produtos. Vocês estão pesquisando e estão vendo que não são poucos os mecanismos de ação e também não são poucos os grupos químicos. Oxalá falar de marcas, né? E a questão é que isso foi sendo distribuído ao longo do tempo e já faz um bom tempo em que a gente não tem um lançamento de novas moléculas, né? Então você acaba usando mais do mesmo e aí começa a morar o nosso problema, tá? Então percebam que aqui, gente, até praticamente 1975 não existia casos de plantas daninhas resistentes no mundo. E vocês sabem, nossa primeira aula foi falar que desde que o mundo é mundo, praticamente, enquanto as pessoas não viviam de caça e pesca, né, quando se descobriu que não precisava mais ser nômades porque dava para plantar, a agricultura existe. Então a gente nem dimensiona há quantos mil anos isso acontece, né? E aí veja que então o herbicida é uma ferramenta praticamente recente e que se usou essa ferramenta durante muitos anos sem resistência e a partir de 1975 os casos começaram a pipocar, né? Aí perceba que em 1995, 2005, então parece que a cada 10 anos os casos têm acontecido com intervalo mais curto e um número de plantas maior, né? Isso aqui demonstra só uma coisa, gente, que nós não sabemos usar herbicida, tá? A gente pode colocar isso na culpa do agricultor, a gente pode colocar isso na culpa de quem for, mas, assim, é a atuação do engenheiro agrônomo, né?
A gente sabe hoje que um agricultor não precisa de um engenheiro agrônomo na sua propriedade para assinar um receituário, né? As revendas ofertam isso gratuitamente, né? Faz parte do pacote. Então é lógico que é tudo mais cômodo e mais fácil para ele se a decisão é dele, mas a atividade é nossa, né? Então perceba que esses números demonstram, tipo, jogam na nossa cara que a gente está fazendo isso errado, tá? O próximo slide, gente, demonstra para vocês, também aí em ordem cronológica, as plantas daninhas que foram apresentando resistência, né? Então, ali começa com Lolium reglum, Eleusine, Coniza, depois Lolium multiflorum, Coniza, e assim vai, tá? A gente vai falar para frente que uma das avaliações que nós fazemos a campo, quando existe a suspeita de planta daninha resistente em determinada propriedade, é que você nunca vai ver falha de controle para 2 plantas daninhas ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que foi se percebendo na história, porque cada planta daninha tem o seu tempo, ela está no seu grau de evolução, de mutação, enfim, então a resistência não acontece ao mesmo tempo para 2 plantas daninhas, tá? E esse gráfico aqui, esse material que eu estou mostrando para vocês foi todo tirado do Agarac, tá? Então aí demonstra que está em evolução ainda a questão de plantas daninhas resistentes. Nesse terceiro gráfico, gente, agora em formato de pizza, ele demonstra para vocês os herbicidas por mecanismos de ação, né? Então perceba aí que a grande fatia está comprometida pelo ALS, né? Mas parece que cada grupo químico importante para nós, cada mecanismo de ação importante para nós tem uma fatia nesse mercado de resistência, tá? Então, assim, veja que não é coisa de um mecanismo só, né? Então, isso reafirma a questão da nossa postura errada na hora de manejar esses produtos, tá? Bem, gente, com relação a esse gráfico, a esse slide que eu estou mostrando para vocês, eu quero chamar a atenção de vocês para as 4 imagens que estão aqui embaixo, tá? Para mostrar para vocês claramente a evolução de plantas daninhas, como ela começa muito devagar e a gente, se não tiver com um olhar muito atento, você não percebe, e quando percebe, entre aspas, é tarde demais, que aí fica difícil de você manejar com outras ferramentas, né? Então, perceba na primeira figura, ele já fala sobre falhas iniciais e coloca entre parênteses imperceptível, né? Lógico que ela está uma imagem pequena, como eu tirei do Agarac, eu não tenho como ampliar para vocês, mas o que ele quer dizer? Que já existem falhas, né? Então, se a gente andasse por essa lavoura, fazendo um monitoramento mais de perto, mais correto, a gente já perceberia as falhas nesse momento, tá? E a partir daí você já começava a fazer um plano de manejo anti-resistência, que na verdade ele já devia existir automático, mas o fato é que quando a resistência acontece na propriedade, você não tem mais escolha, você vai ter que manejar aquilo, não dá para prorrogar mais, né? A foto da sequência mostram já pequenas reboleiras, né? E entenda por que isso vai acontecer em reboleira, gente, porque se essa planta daninha sementear, as sementes delas, a gente já viu em outras aulas que ela pode ser levada por animais, pelo vento, enfim, mas é lógico que a grande maioria das sementes vai ficar em volta da planta que deu origem, que eu chamo de planta-mãe, né? Então, por isso que ela começa a criar uma reboleira. Se você também não percebe nesse momento, na safra do ano seguinte, você já vai ver reboleiras maiores, né? E aí, se deixar sementear mais uma vez, é a última imagem que vocês estão vendo ali, que aí é uma lavoura mesmo com planta daninha bem distribuída, e algumas parece que a lavoura virou a planta daninha, né? Então, se a gente tivesse um olhar atento para as primeiras situações, a gente jamais teria a 4ª imagem nas lavouras onde a gente presta assistência, tá?
Então, eu queria muito chamar a atenção de vocês nesse sentido, tá? Para a gente falar de resistência, gente, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é que a resistência ela é um fenômeno natural, independente se a gente está falando de planta, de fungo, de vírus, de praga. Vai acontecer com todo mundo. E eu sempre comento com vocês em aulas, mesmo em outras disciplinas, que o que acontece é que quem tem um ciclo de vida mais curto vai ter mais ciclos de vida dentro do mesmo intervalo de tempo. E com isso, esses organismos sofrem esse processo de mutação, né, de mutar mais rápido. E a resistência de plantas daninhas nada mais é do que uma mutação que a planta sofreu. Ela descobriu ali uma ferramenta, um gatilho diferente para evitar aquele efeito daquele produto, e com isso a vida da planta daninha continua igualzinha. Ela continua com as mesmas características, só que ela ganhou mais uma, né? A partir de agora ela não morre mais com aquele herbicida, tá? Então, primeiro que isso é um fenômeno natural. A questão é que a gente faz uma pressão de seleção muito forte, usando a mesma ferramenta consecutivamente, e com isso a gente acelera mais o processo, né? Então, eu coloquei aqui para vocês que fatores que estão envolvidos quando a gente pensa aí em resistência de plantas daninhas a herbicidas. O primeiro quadro são fatores genéticos, né? Então, em fatores genéticos vai contar a frequência inicial, quer dizer, quantas plantas daninhas com essa característica eu já tinha na propriedade. O estudo da variabilidade genética, eu já vou mostrar um gráfico daqui a pouquinho para vocês, relembrando para vocês essa questão do cruzamento, né? Então, quer dizer assim, se eu tenho plantas daninhas com resistência a herbicidas, e eu tenho plantas daninhas que não têm a resistência a herbicidas, e essas plantas daninhas cruzam entre si, lógico que a gente está falando da mesma espécie, né? Mas que elas cruzam, nesse cruzamento aumenta a variabilidade, então o número de descendentes eu vou ter plantas daninhas resistentes, mas eu também vou ter plantas daninhas suscetíveis, e isso diminui a pressão de seleção, né? Então, isso é genética. E a questão da herança genética quer dizer que a partir do momento em que a planta daninha ganhou resistência, todos os descendentes delas também vão ter, porque isso é uma característica de hereditariedade, né? Herança genética. Bem, saindo de fatores genéticos, eu coloquei, tá ali para vocês, fatores bioecológicos, né? Então, que fatores são esses? É a biologia da planta daninha. Então, as nossas primeiras aulas, gente. Qual que é o fluxo de germinação? O que está relacionado com a germinação? Essa planta daninha possui semente dormente ou quiescente? Qual que é o ciclo de crescimento dessa planta? É anual? É bianual? É perene? Né? Que tipo que são as suas sementes? Elas têm alguma adaptação para ser carregada pelo vento, elas são mais pesadas, então você sabe que quando sair da planta, quando ela estiver deiscente ali na planta mãe, ela realmente vai cair no chão em volta da planta que deu origem. Como que está esse banco de semente, qual que é a profundidade dessas plantas, né? Então, entender dessa dinâmica da população, da dispersão, faz parte, são ferramentas importantes, informações importantes para você poder estabelecer um plano de manejo. O próximo ponto que eu coloquei ali são fatores agronômicos ou operacionais, né? Então, aí é onde entra a nossa tomada de decisão. Os fatores genéticos e os fatores bioecológicos, a gente pode conhecer, mas pouco a gente interfere, né? Então, como que a gente vai fazer, por exemplo, parar de ventar para que as plantas daninhas não sejam carregadas? Como que você vai impedir o tráfico de animais silvestres na tua propriedade e carregar essas plantas daninhas pelo pelo, né? Ou pelas fezes, enfim. Tem fatores que a gente conhece, mas não controla, né? Esses que estão ali nos fatores agronômicos são aqueles fatores em que a gente conhece e controla. Então, a escolha de um herbicida é uma escolha, né? Você pode optar por ele. Por mais que a gente esteja usando, por exemplo, uma cultura transgênica, e você sabe que, por exemplo, é o glifosato,
que está associado ao manejo dessa cultura, a gente sabe que o glifosato seria a ferramenta mais fácil e mais barata, mas não quer dizer que você não poderia usar um outro herbicida para controlar plantas daninhas, né? Então a gente precisa também ter esse olhar, né? Então a gente saber trabalhar uma dose, a dose correta, sem usar subdosagens e nem superdosagens, né? Prestar atenção para a frequência de aplicação, tanto com o objetivo de você aproveitar o residual da primeira aplicação, ou você já pensar num plano de manejo de aplicações sequenciais, né? As questões relacionadas aí ao sistema de produção, né? Então, o manejo da propriedade como um todo, a rotação de culturas, por exemplo, ela ajuda muito, vocês já vão ver em gráficos lá para frente, o quanto você mudar a cultura quebra o ciclo, você já não pode mais usar o mesmo herbicida e com isso você diminui muito as chances de resistência na tua propriedade, né? Então, essas questões, gente, tem a ver aí com você acelerar ou desacelerar a pressão de seleção e interferir, então, na velocidade da evolução da planta daninha, tá? Bem, aqui eu estou trazendo para vocês esse gráfico, né? Então, ali está a resistência no mundo e pressão de seleção imposta pelo uso repetitivo de herbicidas. Bom, então aqui cada linha colorida que vocês estão vendo está aqui em cima a relação, né, gente? A legenda, para que vocês consigam verificar os primeiros casos e onde os casos são realmente mais proeminentes. Então vejam que ali atrás a gente falou sobre a questão dos ALS, então a ALS está aqui em vermelho, né? Então veja como realmente ele está numa crescente ainda. Na verdade, acho que não tem nenhuma linha de herbicida que a gente pode verificar aqui que diminuiu, né? Então, ou ela estabilizou, ou ela se mantém em crescimento, tá? E aí o gráfico está sendo muito claro, né? Uso repetido do mesmo herbicida, tá? Aqui eu coloquei o conceito, né, para vocês, mas eu vou repetir, né? Então, a capacidade inerente e herdável de alguns biótipos dentro de uma determinada população de sobrevivência e reproduzir após a exposição a uma dose de herbicida que é normalmente letal para a população, né, daquela mesma espécie. Então, assim, gente, lembra que algumas aulas atrás a gente falou sobre seletividade, né? Então, seletividade e resistência são coisas diferentes, totalmente diferentes. Seletividade é quando eu passo um herbicida sobre uma determinada planta e ele não mata ela, nunca matou, em dose nenhuma, tá? Então, a planta é seletiva. Eu posso passar o herbicida sobre ela, ela não vai sentir o efeito daquele herbicida, porque ele não consegue ter realmente um modo de ação dentro daquela planta. Agora, a resistência acontece, ou a gente evidencia, quando uma planta daninha normalmente morreria com uma dose letal, e a partir de agora eu aplico essa dose letal e a planta daninha não morre mais, tá? Então, isso tem que ficar bem claro aí na cabecinha de vocês, tá? Aí eu coloquei algumas questões aqui para a gente conversar. Então, a primeira delas é metabolização, tá? Então, eu coloquei ali, ó. A planta resistente possui a capacidade de decompor mais rapidamente do que plantas sensíveis à molécula herbicida, tornando-a não tóxica, né? Então, esse é o mecanismo da tolerância a herbicidas apresentado pela maioria das culturas, como é o caso da resistência ao óleo rígido, a triazinas e inibidores da CCase, por exemplo. Então, o que vocês precisam ter em mente, gente? É que não é que eu passo um herbicida sobre aquela planta daninha e a planta daninha não absorve mais. A gente já viu em aulas passadas todo o processo de absorção. Quantas camadas tem, se absorve pela folha, se absorve pelo caule, se absorve pela raiz, pela semente. A gente já viu tudo isso. E a gente viu que a planta absorve, né? A questão é o produto conseguir chegar no ponto onde ele age, naquele sítio de ação, e ele continuar tendo efeito. Quando a planta daninha está resistente àquele produto, o produto vai fazer esse mesmo caminho, só que quando ele chegar no sítio de ação, o sítio de ação não responde mais, tá?
E o que vai acontecer a partir dali? Esse produto vai ser metabolizado. Metabolizar, gente, é eu quebrar esse produto em outras moléculas, ou a planta ganhar a habilidade de juntar um outro elemento e fazer com que aquela molécula vire outra, né? Então, lembra que eu sempre comento com vocês o quanto eu sou temerosa com relação a misturas de tanque. E por que eu sou temerosa? Porque é reação química, eles vão reagir. A questão é que eles podem potencializar, podem neutralizar ou podem ser antagonistas, mas a reação vai acontecer, independente do resultado. Então, dentro da planta, a metabolização é isso, né? Quer dizer que aquela molécula não é mais reconhecida, né? Então, ela deixa de ter o efeito SIDA, ela deixa de ter essa possibilidade de matar a planta. Por isso que você pode aumentar muito a dose e não vai matar a planta daninha, porque ela não reconhece mais aquela molécula como um veneno, como tóxica, tá? E ela vai acabar enviando isso de alguma forma lá para o vacúolo e vai ficar lá, tá? Aí aqui a questão de compartimentalização, que é justamente isso que eu acabei de falar, né? Então a molécula é conjugada com metabólitos de planta, tornando-a inativa, ou ela é removida das partes metabolicamente ativas da planta e armazenadas em locais inativos, que é o vacúolo. Se vocês lembrarem das nossas aulas lá no passado de biologia celular e molecular, quando a gente foi estudar cada organela da célula, eu falava para vocês da questão do vacúolo, né? A planta daninha não tem sistema excretor, gente. Ela até tem o processo de transpiração, mas é a perda de água para o ambiente, né? É troca gasosa. Ela não vai expelir aquilo que não serve para ela. Então, isso precisa ficar guardado em algum lugar. E esse lugar onde fica armazenado esse, entre aspas, esse lixo, é no vacúolo, né? Então, ele entra ali e daí não reage mais, tá? Com relação à questão de absorção e translocação, né? Então, absorção e translocação são alteradas e assim a quantidade de herbicida que atinge o local de ação também é bastante reduzida, não chegando a ser suficiente para controlar a planta. Esses mecanismos podem, isoladamente ou associados, proporcionar tolerância ou resistência a herbicidas, mesmo que pertencentes a diferentes grupos químicos, né? Então, desse modo, uma planta daninha pode ser sensível, tolerante ou resistente a um determinado herbicida. Então, acho que não tem grandes novidades do que a gente já conversou, tá? Essa aqui é a figura que eu comentava com vocês e que eu acho que é fundamental para a gente ter noção do manejo, né? Então, percebam ali, gente, aqui eu tenho ano 1, ano 2 e ano 3. Então, vamos simbolizar aí que seriam, por exemplo, safras de verão, né? Para a gente ter essa noção plena, porque tem muita gente que não faz cultivo no inverno. Enfim, tudo que vocês estão enxergando pretinho, né, as bolinhas pretas, significam plantas suscetíveis, biótipos suscetíveis. E as branquinhas são as plantas daninhas resistentes. Então, assim, gente, se vocês forem num dia de campo, numa palestra, enfim, e estiverem ouvindo sobre um determinado herbicida, vocês vão ver se a pessoa apresentar os resultados de pesquisa, não existe um herbicida que mata 100% de planta daninha. E por que não existe? Porque naturalmente eu tenho biótipos resistentes. Então eu vou passar sobre determinadas plantas e eu não mataria. Mas enfim, os herbicidas eles têm um potencial de eficácia. O Ministério da Agricultura ela determina um limite mínimo para que se registre e possa vender um produto, mas ele pode oscilar, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, produtos com 85%, 90%, 95% de eficácia. Então, se eu disser para vocês que eu estou trabalhando com herbicida com 95% de eficácia, significa, gente, que... Só um minutinho. Vocês estão enxergando a apresentação? Sim? Alguém me ouvindo? Sim, professora. Ai, obrigada. Achei que eu estava falando sozinha. Que desespero. Tá bom, obrigada. Então, assim, gente, eu ter um herbicida que tem 95% de eficácia significa que, além dos biótipos resistentes,
vai sobrar 5% de biótipos suscetíveis, tá? Aí se eu perguntar para vocês, isso é bom ou é ruim? Isso é bom, gente, tá? Mas vocês podem dizer, nossa, professora, mas eu preciso ter a minha lavoura no limpo. Realmente, vocês precisam, só que se a gente sabe que não vai eliminar 100% dessas plantas, eu preciso que sobrem biótipos resistentes justamente suscetíveis justamente para cruzar com os resistentes. E com isso eu aumentar a questão da plasticidade, né, da genética, que eu tenha variabilidade genética. Então, se vocês olharem nesse primeiro ano aqui, tá? Isso aqui era o que eu tinha, por exemplo, na lavoura. Aí eu fiz a aplicação do determinado herbicida e ficou desse jeito aqui, né? Então, perceba que as duas bolinhas brancas que estavam aqui, elas se mantiveram aqui embaixo, e das pretas sobraram essas 4, tá? Aí o que acontece, gente? Desse ano para o próximo, essas vão cruzar, né? Aí vai depender também se eu tenho, se essas plantas daninhas são autopolinizáveis ou se elas têm fecundação cruzada, né? Enfim, lógico que tem as particularidades. Mas independente se elas vão cruzar ou se elas vão se autopolinizar, na safra seguinte eu já vou ter uma população maior de plantas, porque elas sementearam, né? Então, perceba que eu tenho mais bolinhas brancas, eu tenho mais bolinhas pretas. Quando eu passo o mesmo herbicida, no segundo ano consecutivo, eu já potencializo a pressão de seleção. Então, perceba que as bolinhas brancas se mantiveram e as bolinhas pretas estão ainda menores, tá? No próximo ano, sementeou de novo, né? E aí perceba que nesse caso aqui já tinha sobrado mais bolinhas brancas do que pretas. Então é lógico que no ano seguinte eu vou ter mais biótipos resistentes do que suscetíveis, tá? Quando eu passar o herbicida, gente, perceba que praticamente não sobram biótipos suscetíveis. Ficam apenas os resistentes. E aí, comparado com aquela figura lá da frente que eu falei para vocês olharem aquela sequência, né? De quando a gente falha e não percebe, as pequenas reboleiras, as reboleiras maiores e tomar conta da área. É justamente o que eu estou mostrando para vocês nesse esquema do Agarac, tá? Então, aí você percebe o que é você pressionar a resistência a acontecer mais rápido, você fazer pressão de seleção. Dúvida nessa figura ou até o que a gente conversou até agora? Tranquilo? Tá, obrigada. Bem, gente, aí é assim. Então, o que nós entendemos até agora? Que a resistência ela vai acontecer naturalmente ou ela pode ser acelerada. A forma de eu acelerar a resistência é usar o mesmo produto sobre a planta. Não só o mesmo produto, mas o mesmo modo de ação, né? Que ele tenha o mesmo sítio de ação, que ele haja no mesmo lugar. Então, diante disso, gente, eu posso ter outros tipos de problema, que a gente chama de resistência cruzada e resistência múltipla. Por favor, não vamos terminar a nossa conversa de hoje sem que vocês consigam diferenciar isso, tá? A resistência cruzada, gente, eu coloquei ali para vocês, ó, resistência a diferentes herbicidas, né? Então, moléculas químicas diferentes, que têm o mesmo sítio de ação ou mecanismo de ação, que são sinônimos, né? Então, quer dizer que elas vão agir no mesmo lugar. Geralmente, o mecanismo de resistência é resultante de uma alteração do sítio de ação do herbicida. Então, é assim que ela vai deixar de ser tolerante. Então, perceba o seguinte, a resistência cruzada é aquilo que a gente sempre fala. Não adianta eu pegar grupos químicos diferentes se eles têm o mesmo sítio de ação, se eles têm o mesmo mecanismo de ação. Eu tenho que alternar mecanismos, quer dizer que o herbicida tem que agir em outro lugar na célula, ou outro lugar na planta, para que a planta não crie, então, essa linha alternativa e consiga, entre aspas, se livrar da molécula herbicida, né? Então, a resistência cruzada é o que a gente mais conhece, tá? A questão da resistência múltipla, eu coloquei aqui para vocês, é a resistência a herbicidas não relacionados quimicamente entre si e que apresentam mecanismos de ação diferenciados. Geralmente, o mecanismo de resistência tem a mesma via de metabolismo, tá? Aí, gente, acontece o seguinte, os produtos, eles têm um mecanismo de ação diferente,
e a planta daninha tem resistência a ambos, tá? Então, assim, quando começou a se divulgar o uso de produtos químicos já misturados, uma das dúvidas que se tinha, que se isso daria certo, era essa questão da resistência múltipla, né? Porque aí você está colocando duas ferramentas ao mesmo tempo e as duas vão pressionar a planta, ok? Que elas vão agir em pontos diferentes, mas pode ser que quando aconteça a resistência aconteça aos dois produtos, tá? Não sei se isso ficou bem claro para vocês, tá? Então, a resistência cruzada, eu estou falando do mesmo sítio de ação, né? Podem ser produtos químicos, moléculas diferentes, mas elas têm o mesmo modo de ação. Já na resistência múltipla, a planta daninha está apresentando resistência a mais de um mecanismo de ação. Ficou claro isso? Sim. Tá. Bom, gente, então o conhecimento dos sítios de ação dos herbicidas nas plantas é fundamental para a gente compreender a resistência, né? Então, a gente já falou disso em outros encontros, né? Então, aqui eu coloquei a tabelinha do Agarac de novo e está aqui as letras com os mecanismos de ação. Mas, enfim, vocês sabem onde buscar informação, a gente já conversou sobre o tema. Aí eu coloquei ali para vocês, gente, o crescimento da população de plantas daninhas resistentes a herbicidas pode ser o resultado do uso incorreto dos mesmos, né? Então, o uso repetido de um mesmo herbicida ou de herbicidas do mesmo mecanismo de ação, altamente específicos e com longo efeito residual, seleciona indivíduos, como a gente viu nos esquemas, quanto ao número de descendentes que são preservados para a geração seguinte e assim favorece indivíduos com determinados tipos em relação a outros. Muitas evidências sugerem que o aparecimento da resistência a um herbicida em uma população de plantas se deve à seleção de biótipos resistentes pré-existentes, que devido à pressão de seleção exercida por repetidas aplicações do mesmo herbicida, encontra condições para multiplicação. Então, é justamente aquela figura que eu mostrei para vocês ali no slide 12, tá? Então, o processo de evolução da resistência, ele vai acontecer em 3 estágios, tá? Então, eu coloquei ali para vocês. Primeiro, eliminação de biótipos altamente sensíveis, né? Restando apenas os mais tolerantes e os resistentes. Então, entenda, gente, que o biótipo resistente é aquele que você vai colocar a dose que for e você não vai controlar aquele biótipo, tá? A tolerante é aquela falsa sensação que a gente tem que quando você aumenta a dose funciona, tá? Então, imaginem assim, que dentro de uma mesma planta daninha, eu tenha um genótipo interno lá que seja as letrinhas azinho, azinho, azão, azinho e azão, azão, tá? E que para o azão, azão nunca vai morrer com dose de determinado produto X, tá? O azinho, azinho, qualquer dose daquele produto vai matar, tá? E o azão, azinho, eu vou precisar de uma dose X para que aquele biótipo morra, tá? Então, é mais ou menos isso que esse item está tentando explicar para vocês, tá? Então, dentro do mesmo biótipo de planta daninha, da mesma espécie, eu tenho biótipos totalmente sensíveis, eu tenho biótipos que são tolerantes e tenho resistentes. O segundo tópico, eliminação de todos os biótipos, exceto os resistentes, e seleção desses dentro de uma população com alta tolerância. Então, é o que a gente viu naquela figura. E o terceiro item, intercruzamento entre os biótipos sobreviventes, gerando novos indivíduos com maior grau de resistência, os quais podem ser resselecionados posteriormente, tá? Então, são os resistentes cruzando com o resistente, gerando uma geração de super resistentes, tá? Então, isso passa a ser um problema difícil de ser manejado. Ok, aí você pode perguntar para mim assim, professora, tá, então eu estava usando determinado produto, realmente eu usei ele repetidas vezes, agora eu percebi que a planta daninha X lá não está mais sendo controlada. É resistência, tá? E aí eu vou dizer para você, não sei se é, tá? Por que você não sabe, gente? Porque o diagnóstico existe uma metodologia para ser aferida, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, o diagnóstico de resistência a campo, né? Então, lógico que ele vai começar com um controle insatisfatório, né?
você vai fazer o manejo e o manejo não vai funcionar. Mas aí eu coloquei ali, o controle insatisfatório de plantas daninhas não significa necessariamente que elas estão resistentes. Por quê? Porque pode ter falha de tecnologia de aplicação. Você pode ter usado uma dose errada, você pode ter usado com o bico errado, você pode ter usado com muito vento, com pouco vento, com mistura de outros produtos, com resíduo de outro herbicida ou inseticida, enfim, no tanque de pulverização. Você pode ter passado numa velocidade errada e daí não caiu a dose correta. Enfim, pode ter vários quesitos que você vai ter que verificar para ter certeza que se todos eles não aconteceram, aí sim pode ser resistência, tá? Então, a resistência é um fenômeno que evolui em uma lavoura durante vários anos. Então, vocês viram ali que a gente falou de pelo menos 3 anos, não é de um ano para o outro, né? Então, segundo Kisman, que foi um grande pesquisador, e ele tem livros editados aí sobre plantas daninhas, é necessário que 20% da população de plantas seja resistente para que o fenômeno possa ser perceptível a olho nu. Quer dizer que durante uma avaliação, né, o momento que você está monitorando a lavoura, você consiga perceber, tá? Bem, então, partindo para esse diagnóstico no campo. Você tem que responder, gente, diante desse panorama, algumas perguntas, né? Então, eu coloquei isso na forma justamente de perguntas para vocês. O produto, a dosagem, a época, o estágio de aplicação, a calibração, volume de caldos, adjuvantes solicitados na bula, os tipos de bico, as condições ambientais foram adequadas? Você tem que ter resposta para tudo isso. Outra pergunta, as falhas de controle ocorreram em só uma espécie? Lembra que eu falei para vocês, não vai acontecer em mais de uma ao mesmo tempo. Terceira pergunta, as plantas não são resultados de reinfestação? Quer dizer, existe diferença entre você controlar algumas. Lembra que as plantas daninhas têm a germinação das sementes assincrônicas. Então, elas não germinam todo ao mesmo tempo. Então, pode ser que você fez a avaliação da lavoura, decidiu pela aplicação de herbicida, aplicou o herbicida e, de repente, você vai voltar para uma avaliação e vai perceber que tem planta daninha ali. Mas isso significa que ela não morreu, são novas, tá? Então, isso você tem que estar atento. Aí eu coloquei, se as respostas a essas indagações forem afirmativas, deve-se investigar os fatores que levaram à resistência, tá? Porque aí realmente não foi erro humano, não foi erro de tecnologia de aplicação, aí realmente a resistência vai sobressair, tá? Aí eu tô colocando mais algumas perguntas. Ultimamente, vem sendo usado repetidas vezes o mesmo herbicida ou herbicidas com o mesmo mecanismo de ação? O herbicida em questão vem perdendo eficiência safra a safra, né, ou aplicação a aplicação? Há casos de plantas resistentes a esse herbicida já na literatura, né? O herbicida não perdeu eficiência sobre outras espécies também, tá? Se a resposta a uma ou mais dessas perguntas for afirmativa, realmente existe a possibilidade de estar ocorrendo resistência, tá? E aí, gente, começa uma bateria de testes para você confirmar a resistência, tá? Então, o primeiro passo, né, ali, o primeiro item, o método mais comum e recomendado pela revista Herbicide é colher sementes de plantas daninhas suspeitas de resistência e também coletar sementes de plantas daninhas sensíveis, sem que nunca tivessem recebido herbicida, e semeá-las em vasos. E aí você trata com doses crescentes de herbicida, né? Então você vai submeter ela a dosagens diferentes, para ver essa questão se ela vai responder à dose, ou se independente da dose ela não tem efeito, né? Então, para se ter certeza que as plantas colhidas representam a população, devem ser colhidas de forma aleatória, sementes de 100 plantas, né? Então cerca de 10 sementes por planta, para servir como padrão de sensibilidade. E deve-se colher sementes de plantas em locais que nunca receberam aplicação de herbicida suspeito, tá? Então, lembra que em uma aula eu falei para vocês que plantas daninhas, o mercado de semente de planta daninha podia dar dinheiro, né? Então, veja aí mais um uso, tá? Enfim, e por que você precisa fazer isso, gente? Você tem que saber se é uma questão das plantas selecionadas na tua lavoura ou se é uma característica daquela espécie, tá? Então, uma vai ser testemunha
para o tratamento da outra, para a resposta da outra, tá? O terceiro item, gente, as condições de aplicação devem ser aquelas recomendadas pelo fabricante na bula, e as doses a serem aplicadas são metade da dose, a dose recomendada, 2 vezes a dose, né? Então o dobro da dose e 4 vezes a dose, né? Após 2 e 4 semanas devem ser avaliado o controle e a produção de matéria seca, quer dizer, se essa planta continua crescendo, tá? Por que de 2 a 4 semanas, gente? Porque é mais ou menos o tempo que um herbicida leva para mostrar o seu máximo potencial de efeito, né? Alguns têm um start mais rápido, né? E alguns têm esse efeito mais lento e mais gradual, mas ali aos 14 dias, de 14 a 21 dias, eles normalmente mostram o máximo potencial de ação herbicida na planta, tá? Aí o item 4. As diferenças entre biótipos resistentes e sensíveis de uma espécie podem ser quantitativamente expressas, né? Comparando as doses de herbicidas necessárias para reduzir 50% da população, né? Então, é a dose letal para matar 50%. A questão da biomassa, que é o GR50, ou da atividade da enzima, que é o I50, das plantas tratadas com herbicidas, em comparação com as não tratadas. Então, gente, eu posso quantificar isso, né? Ali como eu estou usando 100 sementes contadas, eu não preciso estimar em percentagem, eu posso contar realmente o número de plantas que vão apresentar o efeito ou não, tá? E aí eu vou traduzir na forma dessas verificações, tá? Enfim, análises bioquímicas para identificar o mecanismo exato de resistência podem ser realizadas em laboratórios, né? Então, há metodologias de estudo para vários casos de resistência, tem vários pesquisadores investindo nisso já há muitos anos, e aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Mas, assim, então, resgato para vocês aí a questão de que existe essa metodologia e esses parâmetros para você poder confirmar a resistência, né? Bem, gente, uma vez detectada a resistência a campo, a empresa fabricante do herbicida envolvido deve ser informada, né? E juntamente com esta deve-se realizar os testes e determinar a medida de manejo. O acompanhamento e a avaliação da eficácia dessas medidas adotadas de combate à resistência são indispensáveis para você garantir sucesso na prática agronômica, tá? Aí, em caso, então, de confirmação da resistência, o que deve se fazer, né? Então, primeiro, tentar erradicar imediatamente as plantas remanescentes, né? Ou usar práticas para reduzir o acréscimo de sementes no solo. Então, aquilo que a gente sempre falou, né, gente? O melhor remédio é não deixar entrar. Se entrar, você tem que tentar tirar, né? Às vezes, o tentar tirar é Hogan, é arrancar com a mão, né? E o melhor seria você usar outros produtos que essa planta daninha fosse sensível, e que isso fosse realizado antes da planta sementear, antes do florescimento, tá? Então, seria aí duas alternativas fortes que você tem que usar na luta contra plantas daninhas resistentes na propriedade. Colocar em prática um programa de manejo de resistência e, logicamente, evitar a disseminação dessas plantas para outras áreas que estão imunes de resistência na tua propriedade ou mesmo para vizinhos, né? Então, com relação à prevenção e manejo de resistência, eu coloquei para vocês ali, utilizar herbicidas somente quando realmente for necessário, né? Então, não subutilizar o produto mesmo. Porque tem herbicidas que são caríssimos, tem alguns herbicidas que são mais baratos. Então, aí existe uma falsa sensação de que porque é barato eu posso usar mais vezes, né? A questão de utilizar herbicidas com diferentes mecanismos de ação, eu acho que é a principal mensagem que eu posso deixar para vocês nessa aula. Existe a possibilidade de realizar aplicações sequenciais, tá? Mas aí com alternância de produtos. Usar herbicidas de forma sequencial e associada, que é o que eu acabei de dizer. Realizar a rotação de mecanismos de ação, limitar a aplicação do mesmo herbicida, né? E usar herbicidas também com menor pressão de seleção, né? O herbicida com menor pressão de seleção é aquele que ele controla o número de plantas daninhas,
uma percentagem da planta daninha menor. Então, é aqueles que têm, por exemplo, 85%, 90% de controle, tá? Eles não vão chegar próximo de 100. Então, é interessante, dentro do teu plano de manejo, você colocar uma aplicação dele, porque se ele também não for eficiente para controlar tudo que você precisa, numa outra aplicação você controla, né? E aí eu coloquei ali por último, mas não menos importante, fazer a rotação de culturas, tá? Porque quando você rotaciona a cultura, gente, os herbicidas que são, por exemplo, seletivos para milho, eles não são seletivos para soja, a não ser que a gente esteja falando de biotecnologia, né? Então, a partir do momento em que você tira, por exemplo, soja da jogada e põe milho, automaticamente você já está alternando herbicidas, né? Não todos, mas alguns, né? Então, isso já faz com que você rotacione mecanismo de ação mesmo sem intenção, porque você vai atender a demanda da cultura, tá? Mas se você está trabalhando em área que não tem rotação de cultura, que é monocultivo mesmo, aí você tem que realmente fazer um plano de rotação muito bem feito, porque aí você não pode contar com manejo cultural para te ajudar, tá? Então, coloquei ali para vocês, né, como prevenção e manejo de resistência, promover a rotação de métodos de controle, né, não só herbicidas, acompanhar a mudança da flora dessas plantas, empregar sementes certificadas sempre, evitar que plantas suspeitas produzam sementes, né, então nunca deixar elas sementearem, efetuar a rotação aqui, lógico que não vale para plantio direto, né, do preparo do solo, alterar a pressão de seleção, cuidar com resistência monogênica e poligênica, né? É lógico que isso é uma característica que a gente não enxerga, mas você tem que estar atento, porque se a planta daninha for monogênica, assim que ela conseguir quebrar aquele único gene, ela já ganha característica, né? A poligênica teria que ter mais genes sendo quebrados para ela perder determinada característica, né? E ali a seleção reversa por favorecimento de alelos sensíveis, que aí seria, por exemplo, você fazer a semeadura de plantas daninhas que você sabe que são sensíveis a herbicida para provocar esse cruzamento com resistentes e tentar diminuir a pressão de seleção na tua propriedade, tá? Bem, gente, eu coloquei aqui para vocês algumas figuras, tá? Isso aqui eu tirei de um livro que eu tenho sobre manejo de plantas daninhas, escrito por Silva, tá? Eu já tirei foto e já mandei ele para vocês em outro momento, tá? Mas se vocês estão enxergando esse livro aqui, tá? Se eu estiver aparecendo aí para vocês. Eu achei ele um livro ele é generalista, mas ele é bem bacana sobre planta daninha. E eu gosto muito da forma com que ele aborda essa questão de manejo anti-resistência, tá? Bem, então o que ele coloca ali, gente? Ele coloca opções de manejo e ele vai alertando com relação ao risco de resistência, se tem baixo risco, médio risco ou alto risco, né? Então eu acho que ele é bem autoexplicativo, mas eu vou comentar algumas linhas com vocês. Então, a primeira linha fala sobre eu usar o mesmo mecanismo herbicida, né? Mesmo que ele vai agir no mesmo sítio de ação. Se eu usar o mesmo herbicida, gente, um mecanismo só, o meu risco de resistência é alto. Se eu alternar 2, eu tenho um risco médio. Se eu usar mais que 2, o meu risco de resistência é baixo, né? A mesma coisa é válida para associação de herbicidas, né? Usar mais de um ao mesmo tempo. Com relação a métodos de controle, né? Se eu foco todo o meu controle só em cima do químico, o meu risco de resistência é mais alto do que se eu manejar o cultural, como por exemplo a rotação de cultura, e como eu ter a opção também do mecânico de alguma forma, né? A questão de rotação de cultura. Veja que quando eu uso realmente a rotação de cultura, que eu vou alternar 4 culturas, né? O meu risco de resistência nunca vai ser alto, né? Ele é limitado para o mediano e exemplificando então que ele é um excelente tipo de manejo porque apresenta baixo risco de resistência, né? Controle dos últimos 3 anos, né? Se o controle foi ruim, já significa que eu tenho um alto risco de resistência.
Se ele está declinando, significa que eu posso ter resistência a campo. Se ele é um controle bom, significa que eu estou usando boas técnicas de manejo, então o risco de resistência na minha propriedade é baixo, tá? Aqui eu trouxe, gente, algumas tabelas só para evidenciar para vocês a questão de que não adianta eu rotacionar grupo químico, tá? Por exemplo, numa safra, numa aplicação eu usei pivot, na outra eu vou usar arsenal. Ambos são imidazolinonas, então não adianta. Eles vão funcionar dentro do mesmo sítio de ação. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Aqui, se eu, por exemplo, se eu uso numa aplicação o Sweeper, em outra aplicação eu uso o Alai. Ah, professora, uma é imidazolinonas, a outra é sulfinureia, são coisas diferentes. Não são, gente. Ambos são ALS, inibidores de ALS. Então, eles vão agir da mesma forma. Então, se eu rotacionar todos esses produtos aqui, é a mesma coisa que eu estivesse usando um deles apenas, tá? Porque eles vão agir no mesmo lugar na planta. Então, é sobre isso que vocês têm que estar muito atentos, tá? E isso vale para todos os mecanismos de ação que a gente já estudou, tá? Deixa eu ver se tem... Então, eu coloquei de novo aqui os principais para enfatizar isso com vocês, tá? Principais grupos estão aqui. Bom, isso aqui eu já expliquei lá atrás, mas é um trabalho realizado por Christoph Folletti, que é um grande pesquisador aí da ciência de plantas daninhas. O ensaio é bem antigo, mas é só para exemplificar para vocês os resultados de resistência e suscetibilidade, né, que é aquele GR50 que a gente falou num slide lá atrás, e a resposta deles a diferentes herbicidas, né, a diferentes moléculas químicas. Volto a dizer para vocês, o dado é muito antigo, mas apesar de ser evidente os números, eu confio mais em informações com estatística, tá? Aqui não vai trazer novidade também para vocês. Enfim, aqui eu trago uma tabela, gente, como se fosse uma tabela resumo, né? Então, a gente já falou disso lá no primeiro slide, mas eu trouxe aqui de novo para vocês, enfatizando, então, quais são os fatores que eu tenho que conhecer e dominar, para que eu consiga realmente fazer o plano de manejo da minha propriedade, né? Então, os fatores genéticos e os bioecológicos eu tenho que conhecer e saber avaliar, e os fatores agronômicos são todos aqueles em que eu realmente vou opinar e vou tomar decisão, e essa decisão vai interferir, positiva ou negativamente, mas ela vai interferir na lavoura, tá? Esse slide aqui, gente, demonstra para vocês, mais ou menos, pelos dados históricos, quanto tempo leva, em média, para que plantas daninhas ganhem seleção, resistência a determinados produtos, né? Então, historicamente, percebe-se que inibidores, para a planta daninha ficar resistente a inibidores SCAs, leva de 6 a 8 anos, a ALS só 4 anos, fotossistema 2 de 10 a 15, a mesma coisa que fotossistema 1, inibidores de biocaroteno mais ou menos 10 anos, né, aproximadamente, inibidores de tubulina também aí aproximadamente entre 10 e 15 anos, e auxinas sintéticas aproximadamente 20 anos, tá? É lógico que, gente, veja que ela não é uma informação tão nova, então foi feito em dados históricos até essa época, e a gente viu nos gráficos que eu mostrei lá na frente o quanto que isso tem sido acelerado nos últimos anos, né? Aqui, gente, eu trouxe uma tabela para vocês para enfatizar a questão do tipo de polinização que eu comentei lá anteriormente, mas que é bem importante vocês conhecerem, principalmente quando vocês tiverem suspeita de resistência, quer saber se a planta é autopolinizável ou se ela é alógama, né, autógama ou alógama.
essa questão da dominância do alelo é uma coisa que a gente não consegue ver, né? Você teria que mandar esse material para um laboratório para eles verificarem aí o sequenciamento genotípico dessa planta para conseguir identificar isso, né? A não ser que seja um alelo que ele seja evidente, por exemplo, com relação à cor da flor, né? Aí, ok. Aí, pela cor da flor, você identifica se ela é semidominante, dominante ou recessivo. Mas aí também você tem que ter, alguém já tem que ter feito essa pesquisa e publicado para que você tenha essa informação para estar se baseando, tá? Deixa eu ver aqui o que tem de diferente para vocês. Surgimento de plantas daninhas, a gente já comentou. Esse daqui está repetido. Deixa eu até apagar esse slide já, porque... Tá? E nesse último slide aqui, gente, eu trouxe para vocês na forma de tabela, eu já mostrei um gráfico lá na frente, mas mais ou menos qual planta daninha que foi queimando a largada, digamos assim, com relação à resistência, mais ou menos o ano que foi publicada essa resistência, então com certeza foi evidenciado isso antes, daí foi feita toda aquela bateria de testes que a gente comentou, para se conferir resistência e a qual herbicida que foi, tá? Então, assim, aquele gráfico que eu mostrei para vocês lá atrás era plantas daninhas resistentes no mundo, né, era global, e essa tabela aqui está restrita ao Brasil, tá? Então, por isso que aqui começa pela eufórbia heterófila, tá? Então, aí vocês têm uma sequência, né? Veja de ano a ano, que elas foram apresentando resistências e a quais produtos, tá? Então, veja realmente quantas vezes aparece aí os inibidores de ALS, né? Entre outros, tá? Queria perguntar se tá tudo ok para vocês, se vocês estão com alguma dúvida, se ficou claro. O tema é bem amplo, gente, é muito gostoso de ser estudado, tem muita literatura sobre isso, se vocês tiverem interesse. Enfim, queria perguntar se está tudo ok, querem fazer alguma pergunta? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Na verdade, na metade da aula, mais ou menos, a senhora estava falando sobre a resistência cruzada, né? E sobre mais uma resistência, que agora eu não lembro o nome. Múltipla. Múltipla, isso. Você consegue me explicar rapidamente, assim, da forma mais rústica, de repente, assim, a diferença das duas? A cruzada é que eu posso ter produtos, por exemplo, produtos químicos, grupos químicos de herbicida diferente, mas dentro do mesmo mecanismo de ação agindo, tá? Então, é aquilo que eu falo para vocês que não adianta alternar grupos químicos que estão dentro do mesmo mecanismo de ação. Essas últimas tabelas que eu trouxe ali para vocês. Se ele funciona no mesmo lugar, ele vai ter resistência cruzada, tá? Então, eu não ganho resistência ao produto, eu ganho resistência ao mecanismo de ação, tá? A múltipla é quando a planta daninha desenvolve resistência a mais de um mecanismo de ação. Entendi. Entendeu? Uhum. Beleza. Bacana. Você não entendeu? Pergunta de novo. Não, professora, deu boa, hã? Mais alguém, gente? Tudo quietinho. Aposto que me deixaram sozinha aqui com a câmera fechada. Estão vendo o Jornal Nacional. Que isso, professor? Tranquilo. Tamo aí, professora. Ai, gente, que bom ouvir a voz de vocês. Não sabe a saudade que eu tô. Tranquilo, gente? Sem dúvida? Professora, pensando nessa questão de resistência a herbicida, o que a senhora vê em relação a milho em list, soja em list, que tem resistência a 2,4-D, glifosato, glufosinato, e assim vai?
Felipe, na verdade, assim, eu sempre fui uma apaixonada por tecnologia, tá? E a biotecnologia, então, ela é encantadora. A questão que eu defendo é que o problema está sobre você usar a mesma tecnologia repetidas vezes, entendeu? E aí, assim, quando você pega um material, então, que ele tem piramidação de genes, quer dizer que ele vai ser resistente ou tolerante aí a mais de um produto, você também vai fazer uma pressão de seleção forte, né? Então, assim, a minha recomendação seria não usar esse material genético em anos consecutivos, tá? Porque Certo, você... professor. Deu para entender? Tranquilo. Eu acho assim, a tua primeira escolha seria rotacionar a cultura mesmo, tá? Até eu comentei em outra disciplina, estou dando soja e milho para uma outra turma. Eu penso assim, né, que a gente estava falando justamente das questões de custo, de quanto que esse mercado para o milho às vezes é muito ingrato, né? E aí faz com que o produtor acabe batendo o pé em cima da soja. Mas a questão da rotação de cultura não tem a ver com você um ano plantar soja em tudo, no outro ano plantar milho em tudo. Você pode fragmentar a propriedade em talhões e fazer essa rotação de cultura de uma maneira inteligente, né? Porque assim é muito mais barato para você ganhar menos de repente numa safra do que você ter que gastar para controlar a resistência. Entende? Isso vai valer para tudo, para planta daninha, para praga, enfim. Mas a planta daninha, ela é muito, eu acho assim, muito complicada, porque assim como a cultura, ela é uma planta, né? Então ela vai ter todos os mesmos indícios, os mesmos pré-requisitos, o mesmo funcionamento. Então é como se o inimigo fosse um irmão gêmeo, né? Então eu acho que é o mais difícil de você realmente estabelecer um plano de manejo. E aí vejo assim que quanto maior a propriedade, como é que você vai dizer para um cara botar um monte de peão para arrancar a planta daninha na mão, né? Pode acontecer? Pode, mas veja que ponto chegamos, né? Com tanta tecnologia de ponta e a gente deixou chegar nisso. Então eu vejo assim que me frustra profissionalmente saber desses episódios, porque a gente tem toda a informação para não deixar com que isso aconteça. E eu acho que isso meio que prostitui um pouco a profissão da gente, sabe? Usar tecnologia, ok, mas você tem que saber usar. Se você vai usar, por exemplo, uma tecnologia BT, o refúgio não é opção, né? Você tinha que pensar em qual é a melhor opção de refúgio, né, nas dimensões, como é que você vai fazer, se vai plantar em linha, em círculo, enfim. Eu acho que você tinha que debater esse tipo de coisa e não querer enganar alguém que você não vai plantar ou ficar contando com o teu vizinho que vai plantar um outro tipo de híbrido para ser o teu refúgio. Não sei se eu estou sendo clara com vocês. Eu acho que a gente tem muita informação na mão para fazer a coisa certa. Então, se a resistência tem continuado, não precisa nem ter aumentado, né? Se eu tenho novidades sobre resistência, significa que os agrônomos continuam fazendo a coisa errada. Ou que a nossa profissão está tão fragilizada que a nossa opinião não conta mais. E aí isso é terrível, né? Aí que futuro que a gente pode esperar ter pela frente, né? Então, Professora, Oi. eu acho que outra coisa que contribui também, a tendência é que aumente, é que o pessoal tá sempre buscando ciclos mais curtos das culturas para fazer mais safras durante o ano. E daí, como não tem tanta opção de mecanismo de ação diferente, você vai no trigo, tá usando LS, vai numa soja convencional, tem LS, vai no feijão, tem LS. E vai tornando, a pressão de seleção vai aumentando cada vez mais, né? A sacada, Miguel, eu acho realmente, de repente, começar pelo herbicida e aí escolher o material genético, entende como? Assim, ó, eu tive aula com o Juca, ele é orientador da Jucimari na vida inteira dela. Ele foi meu professor de fertilidade dos solos lá na UEPG, talvez vocês conheçam, né?
Hoje ele já é aposentado, enfim, mas ele também me deu aula no mestrado sobre questão voltada a uma agricultura sustentável, e era uma disciplina obrigatória, mas todo mundo amou fazer. E aí eu achei bacana no doutorado, a aula com ele, quando ele trouxe alguns relatos de estudos que ele faz estudo no mundo inteiro, né? Ele vivia mais viajando do que dando aula. E tinha uma penca de orientados, então tinha muita gente trabalhando para ele para ter resultado aqui, né? Que eu acho que é bem bacana você saber o que acontece no mundo, mas entender se o que acontece no mundo também acontece aqui. Por causa de clima, relevo, altitude, enfim, tudo diferente. E aí os resultados que o Juca trouxe para nós foi voltado a diminuir, até quase zerar a questão de você deixar um pousio na tua propriedade, né? Então, assim, para ele é uma plena loucura aqueles que fazem cultivo de verão e não fazem nada no inverno, né? Ele diz que solo não precisa descansar, solo é um organismo vivo e ele tem que estar comendo. Então, pelo menos uma cobertura tem que ter, né? E ele defende muito, Miguel, a questão de você ter várias culturas de ciclo menor, né? Então, por exemplo, se você sabe que é a soja que vai te dar o retorno financeiro, ok, você vai priorizar a soja do melhor ciclo possível, dentro da melhor janela para ela. Mas entre essa janela, né? Então, da colheita até a nova semeadura, você vai tentar colocar ali plantas diferentes, que ou tenham um manejo facilitado, ou sejam repositoras de solo, enfim, que você consiga criar uma microbiota no solo e uma biota na superfície diferente, né? E assim, os resultados que ele traz eram mágicos, né? Então, só que assim, é fácil de colocar isso na cabeça do nosso produtor? Não é, né? Enquanto você não pegar um pedacinho de propriedade, da propriedade dele, montar experimentos e que ele consiga enxergar esses resultados, é difícil você mudar o mindset das pessoas, né? Mas assim, eu acredito que se a gente começasse entendendo que nós temos problema, né? Você tem que começar solucionando esse problema. Então, a rotação de cultura já ajuda. Opte pela rotação de cultura. Ah, não, mas eu vou, como você falou assim, eu vou usar a LS para tudo. Mas além da LS, o que eu tenho, né? Será que eu estou usando a LS porque outros produtos são um pouco menos, controlam um pouco menos ou são mais caros, né? Então, assim, por que a gente está restringindo no ALS, né? Se tem tantos mecanismos de ação, aí até a pressão que os produtores e que a classe agronômica faria sobre as empresas seria diferente, né? Hoje você vê que parece que são as empresas que determinam o que a gente vai usar no campo, e não é a gente que está escolhendo, isso está errado, né? Então, eu acho que a gente está sendo muito pouco técnico no campo. A gente quer fazer o automático, a gente quer fazer o que é mais fácil, a gente quer fazer o que é garantido. E com isso, muito pouca gente se destaca, né? E aí, por isso que a gente acaba sendo substituído, ou por um agrônomo fazendo o que muitos poderiam estar fazendo, ou futuramente aí por aplicativos, né? Em quantas disciplinas que vocês estão fazendo que vocês já não estão vendo o aplicativo praticamente substituir a gente? Entende? Então, assim, eu acho que quanto menos você usa as técnicas que você conhece, mais substituível você fica em todos os sentidos, né? Seja por outro ser humano, ou seja por inteligência artificial. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de bom senso, um pouco mais de fé naquilo que a gente aprendeu, sabe? E saber que pode ser que sim, que até o solo responder, você vai ganhar menos, né? Mas eu acho que a agricultura, ela é uma grande aposta e você vai ganhar dinheiro a longo prazo, né? E por longo prazo. Então, assim, eu acho que eu entendo que o agricultor não pode levar prejuízo, porque é a atividade dele, e quando o agricultor quebra, ele não meio quebra, ele quebra inteiro. Mas eu acho que está faltando muita técnica no campo. A gente está olhando para as culturas de uma maneira muito simplista, né? E as tecnologias têm sido apresentadas para nós
com essa máscara da simplicidade, né? Ó, ficou mais fácil para você. Tipo assim, ó, agora você não precisa mais pensar em herbicida. Eu tenho piramidação de genes, então qualquer um que você usar vai resolver, né? Não devia ser dessa forma. Porque aí o que acontece, gente? Quando você usa essa linha de raciocínio mais simples, mais rápida, mais barata, mais fácil, dificilmente o agrônomo, ou você como agrônomo, vai voltar na propriedade para ficar assistindo essa propriedade de verdade, né? Você sabe que o herbicida vai controlar, você vai voltar lá para ver o quê, né? Aí você pega um tanque de pulverizador. Eu vi alunos comentando comigo que presta assistências em algumas propriedades em que elas misturam mais do que 10 produtos no tanque. O que você imagina que pode sair dali, né? Então, assim, ok que eu entendo também que não dá para passar 10 vezes, né? Que tem o custo do operador, que tem o custo de máquina. Mas, gente, não tá certo, né? Não tá certo. Uma hora a natureza vai cobrar, e cobra caro. Né? E aí, se a gente vai perdendo essas tecnologias, as empresas também não vão correndo atrás de outras coisas, né? Veja quanto tempo leva para uma tecnologia ser lançada, para um novo material genético ser lançado. Na biotecnologia, ainda, vamos dizer que os caminhos são mais curtos, né? Ainda mais quando parte para essa piramidação de genes, é porque você já conhece o gene marcador, você já sabe como é que ele vai funcionar, aí é só trazer ele para a planta e avaliar. Você não vai ter alguma anomalia nessa planta, né? Mas se tiver tudo ok, eles vão piramidando. E aí cabe a gente tomar as decisões que vão caber a nós. Eu não quero parecer muito romântica, gente, né? Eu sei que a realidade de campo ela é dura, mas também não adianta a gente se esconder atrás de escolhas de outras pessoas, porque é a nossa profissão. E podem olhar no mercado, as pessoas que se destacam. É lógico que isso não é 100%, né? A gente sabe que tem muitos empregos que são à base de indicação, indicação no sentido assim de favor, né? Não de profissionalismo, questões de empresas familiares também, onde às vezes quem está no comando não é quem tem a competência para isso, mas nas situações em que as pessoas são competentes para estar naquele lugar, é porque elas saíram do óbvio, né? Elas saíram do mediano, elas não fazem o que todo mundo faz, né? E com isso elas conseguem ascender. E a gente está partindo para um mercado de mudança na forma de trabalho, né? Eu acredito que trabalho nunca vai faltar, mas aquilo que a gente entende por emprego, sim. Eu acho que no futuro muito próximo aí os contratos de emprego vão ser muito diferentes. E aí vocês escutaram de outras pessoas isso também, né? Como aquele rapaz lá, conhecido da Jucimari, que falou com vocês no Covid. Você vê o contrato dele de trabalho é completamente diferente do nosso no Brasil. Então, assim, eu entendo que só que trabalho também não vai faltar para quem tiver algum diferencial. A partir do momento que o aplicativo substituir aquilo que você tem como especialidade, o aplicativo é muito mais barato, né? Não tem que pagar 13º, não paga férias, não tem comissão, né? Então, assim, quando eu dou uma chacoalhada em vocês, que eu quero o melhor, que eu digo que não tá bom, que o trabalho tá medíocre, é porque eu não quero nunca que vocês se acomodem, gente, né? Não é porque vocês estão terminando a faculdade que vai levar com a barriga agora o resto para o final, não. Cada trabalho de vocês é um diferencial. Você nunca sabe onde que você vai cair. Quantos de vocês já mudaram de emprego enquanto estavam na faculdade, né? Quantas logos diferentes vocês já carregaram no peito e se acha que já acabou, né? Não está nem começando o jogo de vocês ainda. Então eu sempre falo que você tem que ser o melhor profissional, porque a primeira camisa que você veste é a tua. Você tem que ser conhecido pelo teu nome, não pelo nome da tua empresa, a não ser que a empresa seja a tua, né? Então por isso que eu tento sempre forçar vocês, por isso que eu tento diversificar as formas de atividade para despertar em vocês interesse diferente, as inteligências diferentes que a gente tem, porque não é possível que eu esteja há tantos anos na sala de aula
e entenda que cada turma é igual ou que vai fazer mais do mesmo. Eu não tô aqui para isso. Eu espero que vocês também não estejam, né? Então, não se acomodem, gente. Não se acomodem com pandemia, não se acomodem com faculdade terminando. Vocês só têm o hoje, e hoje vocês têm que ser o melhor que vocês puderem ser. Então, se puder levar alguma coisa para a vida aí, fica meu recado. Beleza, minha gente? Beleza. Então tá bom. Agradeço a companhia de vocês, estou com muita saudade de ver vocês pessoalmente, de conversar, bater papo. E espero que no futuro próximo aí a gente possa estar junto, tá? Qualquer coisa que vocês precisem, a gente se comunica pelo nosso grupo. Bacana, pessoal? Beleza, professora, obrigado. Imagina, boa noite.